Estamos em Pedreira, no interior de São Paulo, na cidade da porcelana, para atender o pedido da nossa telespectadora Alba Daniel, de Itapetininga. Ela ligou pra gente falando que queria conhecer um pouquinho mais, queria saber como que é feito o processo das peças de porcelana. Então viemos aqui para entender por que Pedreira é a cidade da porcelana e mostrar como essas peças são feitas de pertinho. Estou aqui com o Adilson, que é curador do museu em Pedreira. E Adilson, uma dúvida, por que Pedreira se tornou, a cidade da porcelana? Isso se iniciou-se em 1914. Nesse período, a cidade já estava vivenciando um pouquinho da crise cafeeira, Então, dois senhores, Ângelo e Antônio Rizzi, fazem uma viagem até São Paulo. Lá eles conhecem uma indústria, a Fagundes e Ranzini, que foi fundada em 1913, já com o processo da fabricação de porcelana. Eles haviam contratado um técnico pelo consulado de Imola, na Itália, o senhor José Zappi, muito conceituado no ramo de ceramista, e eles trouxeram esse senhor Zappi para a cidade de Pedreira, para estar ensinando como era o processo da fabricação da porcelana. E foi com esse intuito que se iniciou o processo da fabricação na cidade. A porcelana naquela época, ela era muito valorizada ou ela era uma coisa rústica e mais simples? Ela era bem valorizada, e isso por causa que foi muito difundida em países da Europa, Então aqui no Brasil ela continuou tendo esse mesmo característica. Como se vê, ela é um exemplar que na época, aqui em Pedreira, ela possuía esses detalhes em ouro, Era um produto caro, Então isso foi se difundido com o passar dos anos. A porcelana, então, tinha status naquela época? Ela tinha status naquela época. O Museu da Porcelana conta com acervo de 500 peças, tanto as produzidas na cidade, quanto outras de fora do país. Os visitantes podem conhecer o museu de segunda a domingo, das 9 da manhã ao meio-dia e das 13 às 17 horas. A entrada é franca. Agora que já entendemos um pouco da história, vamos colocar a mão na massa e aprender como é feita a porcelana. A primeira etapa começa separando e medindo a quantidade certa da matéria-prima que vai ser usada. Depois, tudo é jogado em um tamborão, com capacidade de 2.600 quilos. E ele vai bater durante 36 horas para que possa moer bem o material, para dar consistência correta para a gente trabalhar com a massa depois. Depois de um dia e meio preparando a matéria-prima, é necessário que ela descanse por 24 horas para chegar na temperatura certa para ser prensada. O filtro prensa retira o excesso de água. A massa também passa por 2 marombas para que o ar seja completamente retirado. Renata, por que é importante a massa sair daí e ela ficar assim, sem ar? A massa com ar, ela forma racho, furos no final do processo. Então não fica um produto de qualidade? Não fica um produto com qualidade. Com a massa pronta, agora é hora de criar a peça. Assim que a massa sai da maromba, já sai do tamanho, do formato da peça que eu vou trabalhar ali na máquina. Então, a gente coloca aqui esse cortador. Esse cortador, ele vai cortar o tamanho ideal para o tamanho da caneca. Cada pedaço é colocado dentro de uma forma de gesso e a máquina molda peça por peça. Depois, a forma vai para uma mesa secadora. Para vocês entenderem melhor como que seca aqui a caneca, Renata, por favor. Aqui, tem a peça. Aqui sai um ar da peça. Vou colocar meu cabelo para vocês verem, Realmente é um secador. E depois disso, a peça, ela vai receber o quê? A peça, ela estando assim, aí a gente solta ela na esteira, onde a gente vai poder aplicar o cabinho nela. Então ela molha a caneca, mergulha na cola e cola o cabinho. Algumas peças, como os cabinhos das canecas ou as canequinhas de enfeite, não são feitas desse jeito.
A outra maneira é usar a massa em estado líquido e colocá-la em formas de gesso. Quanto tempo demora para secar a peça aqui dentro da forma de gesso? Uns 10 minutos mais ou menos, porque esse líquido eu tenho que escorrer ele, ó. Vou deixar esse líquido escorrer. Aí uns 10 minutinhos já posso destacar. Depois do cabinho ficar seco, é feito o acabamento, para daí ele ser colocado na caneca e o processo continuar. Ela descendo dessa esteira, depois do processo, elas contam essas canecas, selecionam elas e depositam naquele estangar, onde fica por basicamente 12 horas secando. Depois de 12 horas secando, ela é colocada na secadora para a gente fazer o acabamento dela. O acabamento é feito no sistema de esteira. Cada funcionário é responsável em finalizar uma parte da peça. Em seguida, passa-se por mais uma secadora para depois ser esmaltada. Depois de esmaltada, a peça fica assim, ela fica meio opaca, né? Isso. Aí ela precisa entrar nesse forno. Esse daqui, grandão. Isso, esse grandão, é feito o carregamento dele, né? Depois de 16 horas, a peça já sai com o brilho. Esse processo aqui, ele não pode parar. Então essa máquina trabalha 24 horas por dia. 24 horas por dia, A que temperatura? a 1.200 graus. Ai, que calor! Depois da caneca tá assim, linda e brilhante, a gente vai decorá-la, certo? Vamos aplicar um decalque. O decalque, na realidade, ele vem assim, é uma folha, né? Com algumas figuras. A gente molha ele. Olha lá. Depois de molhado, a gente vai poder aplicar ele na caneca. Em seguida, a próxima menina ela já centraliza o decalque e seca. Eu tô vendo aqui um super mãe. Eu posso fazer uma em homenagem à minha mãe? Então, por favor, segure. Mãe, essa daqui é homenagem a você. Depois de decorada com o decalque, o objeto vai para o último forno, com temperatura em torno de 900 graus. Olha a super mãe aqui, depois de 6 horas. Por que ela mudou de cor? Ela mudou de cor porque era só um verniz. Aquele amarelinho que a gente viu no começo era só um verniz. Aí, depois de queimado, ela fica assim, vermelhinha. Eu preferi essa cor, viu? Minha mãe eu acho que também vai preferir. O processo da porcelana, desde que a gente viu lá do começo, com a argila, colocando os ingredientes, para chegar até a finalização dela, demora em média quanto tempo? Bom, para mim respeitar todo o processo da porcelana em si, uns 6 dias para mim fazer uma canequinha. Na hora de comprar qualquer peça feita de porcelana, valorize e lembre-se do longo e trabalhoso processo de fabricação. Agradecemos a nossa telespectadora Alba, que sugeriu esse tema. E se você tiver uma ideia de matéria para o programa, envie um e-mail para mulher.com@tvseculo21.org.br ou ligue para 3871 9620.